Olá a todas e todos que acompanham o canal INAC do Instituto Não Aceito Corrupção. E se você está aqui, é porque também não concorda com esses acontecimentos. Curta, compartilhe, traga mais pessoas e vamos mudar esse quadro de corrupção no país. Hoje temos, para variar, uma mesa fantástica. Hoje com três participantes, infelizmente ocorreu um episódio de última hora que não conseguiu, mas estamos aqui com a doutora Cristine Santini, consultora jurídica, árbitra e desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, membro honorário do Instituto Ética, Saúde e Fellow do Shattered Institute of Arbitrators. Por favor, doutora Isabel, cumprimente a todos, por gentileza. É um Doutora prazer, Cristine, perdão, doutora Cristine, cumprimente a todos, por favor. é um prazer imenso, doutor Antônio Carlos, estar aqui com todos os nossos colegas. Infelizmente, um deles não pôde comparecer. Eu acho que ao combate à corrupção é um dever de todo cidadão brasileiro, desde o mais humilde até o mais importante. Nós todos temos que nos unir nessa frente de combate à corrupção. Perfeitamente. E estamos aqui com o doutor Lucas Jaragão, mestre em ciência política pela Fordham University e sócio da Arco Advice, a principal consultoria de inteligência política do Brasil. É especialista em gerenciamento de crises pelo Massachusetts Institute of Technology, pelo MIT, e seus artigos sobre o cenário político brasileiro já foram publicados em veículos como Veja, Exame, Brasil Jornal, Estadão, Folha de São Paulo, enfim, seus comentários são frequentemente destacados pela imprensa internacional, incluindo o Financial Times, Reuters e Bloomberg. Já foi palestrante no fórum do FMI e em universidades como London School of Economics, King's College e Columbia University. Por favor, doutor Lucas, cumprimentando a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Recentemente eu participei do evento do INAC ali, que foi Essa na mesa USP, agora. né? Lá na Sanfran. Foi um prazer comentar sobre instituições, sobre governabilidade. E esse é um assunto que a gente não pode nunca deixar de ser vigilante, né? O combate à corrupção, ele não tem fim, né? Ele é contínuo, ele faz parte de um desejo de uma sociedade que precisa ter confiança, né? A gente vive um momento de baixíssima confiança nas instituições. O brasileiro é um povo hoje que confia pouquíssimo no seu legislativo, que confia pouco no seu judiciário, que confia pouco no seu executivo, e o mundo inteiro mostra que instituições sem confiança são instituições mais frágeis, e instituições mais frágeis significam sociedades mais corruptas. Então é sempre um prazer debater esse assunto de extrema importância e levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Estou muito feliz de estar tão bem acompanhado aqui pela doutora Isabel, pela doutora Cristine e por você, doutor Antônio Carlos. É um prazer. Obrigado. Que coisa boa, percebam vocês que nos assistem a qualidade da mesa que está aqui. E agora sim, a doutora Isabel Marinângelo, que é advogada, sócia do escritório Marinângelo Itami Sociedade de Advogados, formada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, é mestra em Direito Penal pela mesma instituição e com especialização em Direito Administrativo, pós-graduação em Criminologia pela Escola Superior do Ministério Público e em Compliance pelo IDPEE de Coimbra. Né? Atua como membro relatora da segunda turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo e como presidente do Comitê Especial sobre Julgamento com Perspectiva de Gênero do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB também São Paulo. É autora de diversos artigos nas áreas de direito penal, direito civil, direito administrativo, bem como do livro Direito Penal na Tutela da Ordem Econômica, da editora Dialética. Doutora, por favor, Isabel, cumprimentando a todos. Bom dia a todos, muito prazer por estar aqui. Realmente é uma grande honra estar com pessoas tão qualificadas como
como vocês. Realmente é um grande prazer estar aqui, realmente cuidando dessa pauta que, de fato, é muitíssimo importante para o nosso país. Perfeito. E aí, amigos, vamos para o nosso primeiro tema de hoje, que é a questão das emendas parlamentares. A execução de emendas parlamentares na saúde voltou ao centro do debate político em 2026, combinando agilidade na liberação de recursos com questionamentos sobre transparência e uso das verbas públicas, de uso das verbas, né? De um lado, o Ministério da Saúde acelerou significativamente o empenho nessas medidas, mecanismo essencial na relação entre o governo federal e o Congresso. De outro, casos específicos passaram a ser alvo de investigação, lançando dúvidas sobre possíveis distorções no destino do dinheiro público. Segundo o levantamento do Jota, a pasta empenhou 76,7 milhões até março, mais que o dobro do registrado nos anos anteriores. Ao mesmo tempo, o Tribunal de Contas da União abriu auditoria sobre o repasse de 4 milhões em emendas do deputado André Janones para a cidade de Ituiutaba, em Minas Gerais, administrada pela prefeita Leandra Guedes, que já teve relação pessoal com o parlamentar. O caso levando a suspeitas sobre possível direcionamento e motivou pedidos de esclarecimento sobre a aplicação dos recursos. E aí, a minha pergunta para o doutor Lucas de Aragão. Esse salto no empenho das emendas pelo Ministério da Saúde é uma estratégia clara do governo para reduzir tensões com o Congresso? E como episódios como o caso envolvendo André Janones influenciam a percepção política sobre esse tipo de recurso? E depois nós ouviremos também a doutora Cristina. Bom, o primeiro ponto é que hoje a gente tem há mais ou menos uns 12, 15 anos, uma mudança completa da dinâmica de como funciona as emendas no Brasil, né? Há 15 anos atrás, nós tínhamos um Congresso refém do Poder Executivo, nós vivíamos um presidencialismo ali quase imperial, onde eu sou de Brasília, moro em Brasília e vi ali em época de orçamento que o Palácio do Planalto tinha uma romaria entre Congresso e Palácio do Planalto, ali parecia Fátima em 13 de maio. Eram os parlamentares batendo lá no Palácio para ver se conseguiam ter as suas emendas liberadas, né? E o governo, qualquer que seja o governo daquela época ali, seja Fernando Henrique 1, 2, Lula 1, 2, Dilma, enfim, a gente tinha uma dinâmica de que aqueles que eram leais ao governo tinham as suas emendas liberadas, né? Aqueles que não eram leais ao governo não tinham suas emendas liberadas e a gente via que o Congresso era muito segurado por conta disso. O Executivo mantinha o Congresso meio submisso muito por conta da liberação das emendas. A gente tem uma mudança de dinâmica ali no governo Dilma com as emendas impositivas, tanto as emendas impositivas individuais quanto a de relator, que não existe mais, a de comissão, a de bancada, enfim. Mas o que a gente tem hoje é que a execução é obrigação do governo. O governo, ele usa o timing hoje na execução para tentar gerar boa vontade com o governo, com o Congresso, né? Então, libera mais em épocas de votação mais importantes, libera mais em períodos onde a tensão está um pouco maior, mas vai ser executada de qualquer jeito. Então, o parlamentar hoje tem uma tranquilidade em relação ao empenho dessas emendas. Eu sou crítico das emendas, assim, eu não acho, como cientista político, eu não acho ruim a gente ter algum tipo de emenda parlamentar relevante, porque é um dinheiro que flui bem para a base, o parlamentar sabe onde estão as dores do seu eleitor, mas, de certa forma, isso cria algumas questões bem diferentes, assim, que o Brasil tem que endereçar. Primeiro, que a falta de transparência das emendas, né? A gente, poucas vezes, como sociedade, a gente sabe para onde vai, como vai. O parlamentar tem um incentivo ali muito grande de foco em coisas muito rápidas e visíveis. Construir uma praça, comprar ambulância, comprar computador, e pouco incentivo para projetos estruturantes ali de longo prazo, né? Isso distorceu o processo decisório, né? Porque hoje o parlamento é muito, muito, muito forte. Então, assim, é muito difícil para um poder executivo ter um plano de governo.
Porque você tem um plano de governo, depois você esbarra num parlamento que pensa completamente diferente, já está completamente autônomo, já tem as suas emendas e pouco dialoga a não ser para fazer esse tipo de negociação. Então, sim, o governo usa a execução como uma forma de negociação, mas o parlamento é muito tranquilo nisso, porque sabe que vai ser executado de qualquer jeito. Inclusive, na discussão do orçamento do ano passado, quando a gente estava discutindo o orçamento, isso vai acontecer em algum momento, viu? Não foi daquela vez, de maneira firme, mas vai acontecer. O relator do orçamento do ano passado queria obrigar o governo a executar em até 30, 60, enfim, tinha um cálculo ali de prazo. Assim, ó, vocês têm que executar nos primeiros 30 dias, depois desses tipos de emenda, nos próximos 60. O governo recebe a emenda, tem que executar, mas fica ali enrolando um pouquinho para executar no timing, para tentar ter algum ganho político em cima das emendas. Mas, hoje em dia, o que a gente vê é um Congresso extremamente forte, empoderado por conta dessas questões de emenda e um governo bem acuado, tentando usar o timing da execução como a única ferramenta que ele tem nesse meio de ter algum tipo de força política. Em relação ao Ministério da Saúde, assim, o que mais me preocupa em relação às emendas em geral é essa dificuldade de rastrear quem indicou, para onde foi, a fragmentação do sistema, né? A gente tem vários sistemas aí de CIOP, SIGA, enfim, que fica muito difícil para nós como sociedade. Eu escrevi um artigo recente no Brazil Journal falando que o Brasil hoje, as emendas geraram um novo jeito de corrupção no Brasil, uma corrupção meio nova, assim, que é cada parlamentar, teoricamente, pode criar a sua mini lava-jatinho, sabe? Ele pega a sua emenda, manda uma grana para a sua cidade, é, compra uma coisinha superfaturada aqui, é um superfaturamento pequeno, né? Assim, vou comprar 20 ambulâncias, em vez de custar 10 milhões, vai custar 25 e vou fazer uma rachadinha aqui dos 5 entre eu, o prefeito, o secretário. Só que aí é um valor que, obviamente, é muito dinheiro para um ser humano, mas é pouco dinheiro, assim, até para um jornalista investigativo ir atrás. Assim, o jornalista investigativo da corrupção, ele quer pegar a Lava Jato, o Mensalão, o Banco Master, a coisa explosiva. Não quer, assim, um superfaturamentozinho aqui e acolá, no município aqui e acolá. Então, a corrupção no Brasil pulverizou muito, municipalizou muito, ficou difícil de detectar e as emendas fazem parte central desse enredo que é bem problemático, né, como sociedade e como país. E o que faz com que, nós até abordamos outro dia, essas emendas parlamentares hoje montam mais que o orçamento de 20 estados brasileiros. Sim. Transformaram prefeitos e vereadores em verdadeiros pedintes do Congresso. E é no município em que a riqueza é gerada. Isso é outra abordagem. Doutora Cristine, e aí eu passo a bola para a senhora. Diante do aumento acelerado na liberação das emendas, como o Tribunal de Contas da União pode garantir que esses recursos sejam aplicados corretamente. Casos como o investigado em Ituiutaba indicam falhas no controle ou situações pontuais. Dá uma pincelada disso para nós, por favor. Eu vou falar menos sobre casos pontuais e mais sobre uma questão ética geral. A política brasileira, ela é conhecida por não ter muita transparência. As pessoas têm como um bloqueio na transparência, na lida com o dinheiro público. Porque o dinheiro que está sendo utilizado não é dinheiro de ninguém, é um dinheiro público. E no Brasil, o dinheiro público é meio visto como coisa de ninguém e não como coisa de todos. Da mesma forma que existe essas mini corrupções nas emendas dentro dos municípios, com superfaturamentos, etc., também existe este controle do timing pelo governo que estiver de plantão, porque nós temos governos que podem se suceder, se alternar. O governo que está de plantão no uso dessas emendas, ele acaba também direcionando, às vezes, algumas votações importantes do Congresso, que também é uma forma de corrupção. Então, o que nós temos que ter no Brasil é um enfrentamento dessa crise de ética.
Porque o brasileiro, ele age. Eu gosto muito de Roberto da Mata. Roberto da Mata costuma falar sobre a casa e da rua. Na casa, ele entende que o brasileiro é um super cidadão. Ele age segundo ideias de amor, de fraternidade, de solidariedade. Mas quando o brasileiro sai para a rua, o mesmo brasileiro, ele age como subcidadão. Ele é a pessoa que joga dinheiro na rua, que pega um jornal e não paga numa banca de jornal, que faz coisas, que fura uma fila. E isso se traduz na área governamental, na área corporativa. O brasileiro, aquele bom cidadão dentro de casa, age na sua vida fora, pública, como um subcidadão. E isso é uma coisa que nós temos que enfrentar, essa crise de ética da sociedade brasileira em geral, que ela permeia desde o mais alto escalão até o mais baixo. Eu acho, só um ponto que eu acho interessante sobre isso que a Cristine falou, tem vários estudos que mostram que o cidadão, quando ele não confia na sociedade, você tem um low trust society, né? Uma sociedade onde existe falta de confiança entre o cidadão e a sua sociedade. E muitas vezes a corrupção, e de maneira alguma isso é uma defesa a esses pequenos delitos, mas muitas vezes a corrupção é percebida pelo cidadão como um ato de defesa ao Estado. Assim, o Estado não me entrega o que eu pago, então eu vou burlar o Estado. Assim, eu já estou aqui de saco cheio de ter que pagar imposto e a fila do metrô é uma confusão. Eu vou dar o migué aqui, vou furar a fila, porque assim, eu estou pagando, assim, então eu tenho é quase um pequeno empresário, ele está tentando um licenciamento, não está indo, não está indo, não está indo, aí aparece uma oportunidade dele burlar pagando uma coisinha ali para alguém que conhece, alguém dos bombeiros, ele vai e paga porque ele acha que é o jeito dele de se defender contra um Estado que não cuida dele. Tanto é que cidadania no Brasil é quando você foge do Estado, né? Quando o brasileiro fica com um pouquinho mais de dinheiro, ele foge do Estado. Ele compra um carro para fugir do transporte público, ele paga a escola privada para fugir da escola pública, ele compra um plano para fugir da saúde pública. Enquanto em outros lugares, cidadania é justamente o contrário, né? É você pagar e conseguir usufruir do serviço público. Lucas, sensacional. Sensacional sua intervenção. Eu acho que existe essa crise de credibilidade das instituições, e essa crise ela não surge do nada, não é de narrativa, não é de nada. É que realmente o Brasil está funcionando de uma maneira que não deveria estar funcionando. E a sociedade brasileira acaba espelhando isso, nas coisas menores. Eu acho que nós precisamos fazer um reset da sociedade em geral, para que, inclusive, as coisas políticas evoluam. Perceba você que está nos acompanhando, que aqui você forma a sua opinião baseado nas melhores análises, né? Eu tenho que só a complementar, amigos, uma coisa que que só aqueles que da minha geração que lá atrás da sua vocês não viveram isso, né? Mas lá na minha infância, pré-adolescência, nós ouvíamos, crescemos ouvindo que o Brasil seria o país do futuro, seria um gigante, o Brasil era o país que seria a grande nação do planeta. E até que chegaram os que dão ordens no mundo, e infelizmente alguns inconsequentes sociais acataram tais ordens, e falaram assim: o Brasil vai ser celeiro do mundo e exportador de commodities. Não precisa e não deve desenvolver educação, ciência e tecnologia. E começou o desmonte da nossa educação, que era fantástica. Eu sou de uma época, amigos, em que vergonha para a família era o filho não conseguir passar na escola pública e ter que ir para a escola particular para pagar para passar de ano. Em que nós tínhamos, por exemplo, no estado de São Paulo, uma indústria de tal forma que era referência no mundo todo, em que nós tínhamos situações de tecnologia, desenvolvimento tecnológico fantástico. Hoje, os nossos laboratórios nas nossas universidades viraram sucata, e os alunos de pós-graduação que desenvolviam as tecnologias aqui no Brasil
agora recebem bolsas de estudo no exterior para lá desenvolver novas tecnologias. Então, de fato, essa análise foi muito. Esse tema foi bastante forte, o que nos leva ao segundo tema, que também não é tão simples, que é a questão do abuso policial. E, amigos, eu tenho que, antes de fazer a abordagem que me cabe aqui no programa, eu tenho que dizer que, por um acaso, eu estou hoje em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu vim a convite da Polícia Militar, que está num evento, fazendo um evento nacional de praças de todo o Brasil, aqui em Natal, e acabei até abordando o assunto que nós vamos tocar agora. E o que eu ouvi aqui? Primeiro, que essa questão da violência policial é altamente discutida no evento deles, tá? Eles tratam disso com muita seriedade, e tenho que dizer que, mais do que isso, trago à consideração uma coisa que me foi transmitida, né? Que das forças de segurança todas, né, são os policiais militares que são o maior número de vítimas nos enfrentamentos, nos combates, e também o maior número de suicídios. Isso apesar de preparo e disciplina rígidos que eles recebem. O aumento da letalidade policial em São Paulo, com 130 mortes nos 2 primeiros meses de 2026, uma alta de 41%, reforça uma tendência já observada no final de 2025 e aponta para um padrão mais amplo de intensificação do uso da força. Esse cenário ganha aí contornos concretos no caso de Tauana Salmásio, morta após uma abordagem cercada de inconsistências entre o relato dos policiais e as imagens disponíveis. Um ponto central é que a policial responsável pelo disparo não utilizava câmera corporal, o que compromete a transparência da ação justamente no seu momento mais crítico. As imagens existentes, amigos, registradas por outro agente, já levantam dúvidas sobre a legalidade da abordagem e o respeito aos protocolos, como a exigência de fundada suspeita e o uso proporcional da força. Esse tipo de lacuna no registro das ações policiais dialoga com outros episódios recentes, como a morte da médica Andréa Martins Dias, no Rio de Janeiro, após seu carro ser supostamente confundido com o de criminosos. Embora em contextos distintos, os casos expõem um problema comum, que há abordagens que evoluem rapidamente para situações letais, com fragilidade na condução e do controle das operações. Assim, os dados de alta da letalidade deixam de ser apenas números e passam a refletir possíveis falhas estruturais, seja na adoção de mecanismos de transparência, como câmeras corporais, seja na padronização e fiscalização da atuação policial. Eu vou aqui pedir que, de fato, os comentaristas, embora seja aqui a doutora Isabel Marinângelo escalada para essa abordagem, tá? Que todos também possam eventualmente se manifestar. E aí eu pergunto, doutor Isabel, do ponto de vista jurídico, como avaliar casos em que há inconsistências entre a versão policial e as imagens disponíveis, especialmente quando o agente responsável pelo disparo, como no caso de Tauana, não utilizava a câmara corporal. Isso pode comprometer a legalidade da ação e a responsabilização. E, enfim, com as considerações que eu colho aqui dos militares, eu peço, e que eu transmiti aqui, que são preocupações legítimas, a sua consideração, por favor. Obrigada pela palavra. Eu acho que é um primeiro ponto, até antes de tratar mais em relação ao processo, eu acho que é tratar justamente de ser muito complexo e essa é uma questão que tem que tomar muito cuidado para fazer generalizações, né? E dizer que a polícia inteira anda abusando, enfim, né? É claro que nós tivemos casos isolados, como esse que foi tratado aqui, esses que foram tratados aqui, que a princípio realmente houve abusos claros e que nesses casos precisam sim de processos, e se for o caso, punições, né?
Mas a gente não pode generalizar, até para não deslegitimizar a polícia, que é um grande instrumento do Estado para nos proteger, né? E para fazer frente à criminalidade organizada, que é realmente um grande problema em estados, principalmente como São Paulo, Rio de Janeiro, então nem se fale, né? Então, assim, eu acho que é uma questão importante primeiro começar por aí, né? Em relação à questão da câmera, de fato, houve uma falha, né? Ela deveria estar usando a câmera, não se sabe ainda, pelo que se tem notícia, a razão para ela não estar usando a câmera naquele momento, mas há vários outros elementos de provas que poderão demonstrar ao final se houve ou não o abuso por parte dela, né, que a princípio parece que houve mesmo, como por exemplo na câmera do policial que estava ao lado dela, embora não tenha sido filmado o que aconteceu explicitamente, teve as conversas, teve todas aquelas circunstâncias que circundavam a situação em si, né? Então eu acredito que tudo aquilo que envolvia a situação pode ser utilizada e eu acho que há material farto para poder realmente ter uma análise e um processo penal com bastante propriedade para ao final ter o julgamento da policial, né? E ver chegar a um julgamento justo. E que haja justiça de fato e o reconhecimento que essa estrutura de Estado precisa ser adequadamente fortalecida, adequadamente orientada, preparada, porque imagine isso. Eu cito que eu saí uma ocasião já há alguns anos, hein, de um compromisso dentro de um condomínio bem conhecido no estado de São Paulo, e depois, quando eu saí pelas ruas da cidade com meu carro, em cima da praça da cidade, a viatura, eu até fotografei e mandei para parceiros, a viatura que estava em cima da praça não era da Polícia Militar, não era da Polícia Civil, não era da Guarda Municipal, era da mesma empresa de segurança de dentro do condomínio residencial. Isso é de uma gravidade que tem que ser analisada depois com calma. Vamos mudar um pouquinho, porque esse tema, olha só, os temas demandariam facilmente todo um programa. Vamos para o nosso terceiro item, que é a sucessão no Rio de Janeiro, né? O Tribunal Superior Eleitoral segura a publicação de documentos que pode destravar julgamentos no Supremo Tribunal Federal. E aí eu vou pedir o comentário do Dr. Lucas e da doutora Cristine, porque a explicação do acordo do TSE, que condenou o ex-governador Cláudio Castro por abuso de poder, segue sem prazo definido, o que mantém travado no Supremo Tribunal Federal o julgamento que vai decidir como será a eleição para o seu sucessor no Rio de Janeiro, se direta ou indireta. A análise foi suspensa após pedido de vista do ministro Flávio Dino, que apontou lacunas na decisão do TSE e aguardo o documento completo para dar continuidade ao caso. O acórdão é essencial porque reúne os votos e detalha os efeitos da condenação, mas sua elaboração atrasou devido à saída da ministra relatora, Isabel Galotti, original do processo. Com isso, o Supremo permanece sem elementos formais para avançar, prolongando a indefinição sobre o processo sucessório no Estado. Por favor, doutor Lucas, com essa indefinição jurídica, com o Supremo aguardando o acordo do TSE, impacta o cenário político do Rio? Isso demora? Essa demora pode influenciar articulações e favorecer determinados grupos na disputa pela sucessão? Bom, sem dúvida alguma, né? Isso, primeiro, tem tantos pontos nessa, nessa história que no Brasil tempo é um ativo político, né? Então, a indefinição não é neutra. A indefinição ela faz com que isso altere ali as coligações, altere as mensagens, altere quem vai ser candidato, quem não vai ser. Eu acho, primeiro ponto,
que eu não sei se tem ali. Eu vi uma matéria até da Veja dizendo que o ministro lá está segurando o acórdão. Não sei se de fato está segurando o acórdão, não sei se esse é o caso. O acórdão é uma coisa muito séria, né? Ele vai definir ali algumas jurisprudências, relevantes sobre um caso muito relevante de uma cassação de um governador, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, mas eu acredito que deva sair em breve. O segundo ponto mostra ali que existe uma indefinição grande dentro do TSE e do STF, né? Ambos as cortes ali, por mais que tenham ministros do STF no TSE, existe um bate-cabeça ali sobre qual é o caminho para se seguir numa situação como essa, né? A gente já viu críticas de um lado e de outro à condução do processo, tanto pelo TSE quanto pelo STF. Agora, a gente não pode esquecer que tanto o STF e o TSE são cortes que, no limite, têm que organizar e servir ao interesse público, né? E me chama a atenção a demora do TSE em votar, em definir algo tão importante quanto uma definição de um governador, né? Do mesmo jeito que nós temos prazos ali, prazo para filiação partidária, prazo para descompatibilização. O mundo político tem uma série de prazos ali dentro de uma janela eleitoral, né? Você tem no mês de março a gente teve a janela partidária, onde os deputados podiam ali mudar de um partido para outro sem ser punido. A gente viu em abril o prazo para descompatibilização, né? O próprio Cláudio Castro chamam de manobra o que ele fez. Pode ter sido? Pode. Deve ter sido? Também. Mas o seguinte, era público e notório que o Cláudio Castro ia tentar se candidatar para o Senado, então ele ia se descompatibilizar ali no início de abril, né? Ele ia renunciar. Então, voltando aos prazos, o mundo político é regido por uma série de prazos eleitorais. Será que a gente não deveria ter uma discussão sobre o TSE ter prazo para discutir essas questões de cassação e definição? Porque gera uma indefinição muito grande para o eleitorado e gera um custo para o eleitorado, tanto é, é, político quanto de confiança nas instituições, até mesmo de gastos, né? Imagine só a gente ter uma eleição agora direta, né, no voto popular, mobilizar um monte de gente, mobilizar campanha, mobilizar isso. Aí elege um governador, e aí daqui 6 meses vai ter que ter outra eleição para eleger outro, o cara também vai poder se reeleger. Enfim, confunde o eleitor e é caro e deixa uma insegurança jurídica grande. Então, eu acho alguns pontos que o acórdão vai sair, eu acho que isso vai ser definido em breve nas próximas semanas. Mostra que nem no judiciário a gente está vendo uma junção de forças, uma direção só, tem um bate-cabeça ali entre as duas cortes. Três, o eleitor, que é quem deve ser protegido pelo TSE, pode acabar sendo desprotegido no final dessa história, porque fica sem saber se vai ter uma eleição ou não, se vai ter uma eleição agora, outra em outubro. Eu acho que a gente devia sim ter uma conversa sobre prazos, né? O TSE eu acho que deveria se organizar para ter essas definições mais claras para o eleitor antes, né? Até porque o eleitor precisa se programar para votar. Votar não é um ato que demora um dia, não é um ato que demora uma semana. Votar é um ato que demora, às vezes, anos. A construção da confiança e da reputação em torno de uma pessoa, ela demora. Você precisa de espaço e tempo. Então, eu acho que é uma pena que a gente está tendo esse episódio, porque no final, o mais prejudicado, a gente volta para o primeiro assunto, doutor Antônio Carlos, que é a falta de confiança nas instituições. É mais um episódio onde, claro, pode ser juridicamente correto, enfim, mas é falta de confiança esse é um episódio que vai gerar falta de confiança nas instituições. O Rio é um estado de enorme falta de confiança nas instituições. E aí é mais um episódio onde quem deveria proteger pode acabar confundindo. E aí isso, obviamente, não é positivo para um estado que é tão politicamente exposto e tão politicamente frágil quanto o Rio de Janeiro. E eu nem culpo o eleitor. O eleitor vota na maneira que quiser votar e o Rio de Janeiro tem tentado aí achar soluções, né? Tem votado de um jeito, votado de outro, tem rejeitado um, rejeitado o outro, votou num outsider, voltou a votar numa pessoa mais dentro da política.
O Eduardo Paes agora é favorito, um político que há anos orbita e participa da política do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o TSE deveria ter uma conversa sobre, bom, vamos ter prazos também para definir se uma candidatura é inelegível ou não, se uma candidatura é inelegível ou não, se um político vai ser cassado ou não. Vamos dar tempo para o eleitor se programar, porque senão a gente vai ficar nesse looping eterno de descrédito das instituições. E aí me faz comentar que, eu, amigos, me ouvem bem? Tá ótimo, então tá. Aí me faz comentar, Lucas, que chegou talvez a hora de eu me apresentar um pouquinho. Eu às vezes faço isso junto com a apresentação dos participantes. Eu sou Antônio Carlos Fernandes Júnior e, por um acaso, presidente da CONACAT, a Confederação Nacional das Carreiras Típicas de Estado. E por que eu comento isso agora, doutor Lucas? Porque o senhor levantou uma questão importante, né? Será que não teria que ter um prazo, por exemplo, para o tribunal resolver uma situação? Muito bem, é porque, por um acaso, a CONACAT, nós somos um dos proponentes de uma sugestão legislativa que acabou, o senador Paulo Paim acabou transformando numa proposta de PEC que está buscando as assinaturas, e não é um processo fácil. O que a gente chama de PEC da pauta popular, que faz o seguinte: assim como existem as iniciativas populares, né, de apresentação de propostas legislativas, também, se houver uma movimentação, que até o senador, na comissão, fez a numeração correta, a proporção correta de assinaturas populares, né, que podem fazer com que um determinado projeto que esteja engavetado, parado no legislativo, seja federal, estadual, municipal, né, há muito tempo, que a sociedade possa provocar que tal projeto seja colocado na pauta necessariamente e votado. E nós até temos uma proposta adicional a isso, dentro no encaminhamento dessa proposta, que é de a mesma coisa acontecer em relação ao judiciário. Nós, às vezes, temos lá processos que estão parados há 20 anos, né, por qualquer motivo, e não são julgados, e a sociedade poderia se manifestar para pedir que tal processo entre na pauta para julgamento. Que só fazer essa análise em cima das suas observações, ô Lucas, e passo agora a bola para a doutora Cristine. Doutora Cristine, agora a sua vez de pegar esse problema tão sério como estamos vendo no Rio de Janeiro. Eu fui membro do Poder Judiciário durante 34 anos, eu sou juíza de carreira, agora aposentada vai fazer 5 anos, e eu acho que o Judiciário tem que ser extremamente sensível para não causar disrupção na sociedade. O Judiciário tem que se amoldar as necessidades populares, porque na verdade essa é a função do judiciário. O judiciário ele existe para pacificar conflitos sociais. Então, se existe uma pauta realmente que pode causar uma disrupção muito grande num estado da importância do Rio de Janeiro, o judiciário tem que se mobilizar, não importa por qual tribunal. O judiciário é uno. O judiciário tem que funcionar de uma maneira eficiente para que esse problema seja destravado e a paz social volte a reinar. Eu vejo com muita preocupação o judiciário estar no centro de uma discussão dessas, em que existe um travamento de um julgamento no judiciário que está causando uma disrupção em um dos grandes estados, os maiores estados da federação em termos de importância econômica, turística, de visibilidade internacional. Então, eu acho que isso é função do judiciário e é algo que tem que ser repensado pelo próprio judiciário e pela população em geral, pelo Congresso, por todos, para que o judiciário cumpra o seu papel. Temos aí, de fato, o Judiciário tem missões fortes pela frente, o Estado do Rio de Janeiro precisa ter esse caso solucionado. Mas aí acabamos
enveredando por mais um item da nossa discussão de hoje a você e perceba, você que nos acompanha, a importância dos temas para a sua vida, para a vida da nossa sociedade, para o seu dia a dia. E chegue também às suas próprias conclusões, com base também utilizando as análises tão bem feitas para a nossa mesa. Perceba, vamos para o item agora de inteligência artificial, que liga alerta há 6 meses das eleições. Há 6 meses das eleições, o avanço da inteligência artificial acende um alerta para o impacto da tecnologia no processo democrático, especialmente no potencial de produção e disseminação de informação em larga escala. Ferramentas como deepfakes e conteúdos manipuladores tornam mais difícil distinguir o que é real, ampliando riscos de manipulação do eleitorado e exigindo respostas mais rápidas da justiça eleitoral e de órgãos reguladores. O debate se concentra na necessidade de regras claras e fiscalização eficaz, já que, embora o Brasil tenha avançado na criação de normas, ainda há dúvidas sobre sua aplicação prática diante da velocidade da tecnologia. O cenário aponta para um desafio central: equilibrar inovação e liberdade de expressão com a proteção da integridade das eleições e evitando que a inteligência artificial se torne um instrumento de distorção do debate público. E aí eu peço para a doutora Cristine, por favor, uma abordagem no seguinte sentido: a Justiça Eleitoral já proibiu que chatbots façam recomendações ou rankings de candidatos, mas testes mostram que algumas ferramentas ainda descumprem essas regras. Do ponto de vista regulatório e internacional, o Brasil está preparado para fiscalizar e responsabilizar essas plataformas, doutora Cristina? Quais são os principais desafios práticos nesse cenário de inteligência artificial? Eu tenho uma visão muito particular a respeito não só das ferramentas, mas da maneira que se vê a sociedade brasileira. A sociedade brasileira é extremamente paternalista. Existe uma mentalidade de que o cidadão em geral tem que ser protegido. E essa proteção leva, às vezes, a controle. Então, a meu ver, a regulação de ferramentas de inteligência artificial ou de inovações tecnológicas em geral, ela deve existir dentro dos limites para coibir crimes, coibir realmente coisas graves. Ninguém aqui vai defender que a internet tem que ser uma terra sem ninguém, em que se pode disseminar pedofilia, etc. e tudo mais. Mas quando nós começamos a ligar o uso de tecnologia com processo eleitoral, eu tenho um certo cuidado em tratar do tema. Eu hoje vi uma entrevista do presidente Lula na Espanha falando exatamente sobre controle da internet. E uma das coisas que ele disse é que precisa controlar a internet dentro do processo eleitoral. Lendo a notícia eu não me lembro se era Carta Capital ou Veja, que fala exatamente sobre as recomendações se não me engano, do Chat GPT e de outras ferramentas a respeito de quais os candidatos seriam melhores. O que eu vejo é que o candidato que é apontado como pior é o que está hoje no primeiro lugar das pesquisas, que é o Flávio Bolsonaro, que seria o candidato da direita. Então, eu não vejo assim como ligar uma preocupação à outra. Eu acho muito difícil essa regulação ser forte a ponto de impedir a discussão nas redes sociais das pessoas que participam daquela rede a respeito dos candidatos que sejam de sua preferência. E um controle tem de existir para evitar deepfake, por exemplo, mas ele não pode, a meu ver, exacerbar para controlar a narrativa do que está sendo discutido a respeito do processo eleitoral. Então, é muito difícil se conseguir esse equilíbrio, e se eu tiver que optar, eu opto pela liberdade, porque nós vemos que nas redes sociais existem ferramentas dentro das próprias redes
em que os outros participantes da rede podem fazer comentários e dizer, não, essa notícia não é verdadeira, isso foi feita por IA, e isso funciona. Eu acho que nós temos que parar de tratar o brasileiro como um hipossuficiente. Um brasileiro que tem a capacidade de votar, ele tem que ter capacidade também de ver o que é certo, o que é errado. E dentro das redes, isso próprio é possível regular. Então, eu sou muito cuidadosa. Eu acho que regulação deve existir, mas ela não pode extrapolar para haver um controle completo da narrativa. Antes de passar para o doutor Lucas, eu tenho que fazer uma observação, doutora Cristine. É, Parlamentares de peso, não vou dar nomes, naturalmente, mas de peso, falou assim: o próximo Congresso corre sério risco de ser o ápice do vacinado por Ulisses Guimarães, lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, numa entrevista, quando ele falou assim: se você acha ruim o atual Congresso, aguarde até ver o próximo. E essa triste máxima vem se confirmando a cada nova legislatura e está, como a senhora bem disse, nas mãos dos brasileiros. Somos nós que elegemos os que lá estão decidindo as nossas vidas. E, então, o voto é da maior importância, a conscientização do voto é da maior importância. Não vou entrar na discussão da IA, que eu tenho visões muito particulares da IA. Mas vamos lá, doutor Lucas. Há 6 meses das eleições, né, qual é o impacto político real do uso da inteligência artificial, na sua opinião, especialmente na disseminação da desinformação, né, sobre o comportamento do eleitor? Esse tipo de tecnologia pode, de fato, alterar o resultado de uma disputa eleitoral, doutor? Ah, pode, né? Numa eleição que vai ser definida por 2%, 2 pontos percentuais aqui e acolá, vai ser uma eleição que não vai ter um desgarramento ali, não vai ter uma vitória por muitos pontos, como a gente já viu no passado. Vai ser parecido com a última eleição, quando o presidente Lula, venceu o presidente Bolsonaro por acho que 1.600.000 votos. Esse ano vai ser por aí, 1,5, 2 milhões de votos, 2,5 milhões de votos. E nesse cenário, qualquer coisa impacta, né? Assim, falar mal de qualquer coisinha pode ser o que faça alguém perder a eleição. Assim, a gente não está numa eleição onde vai ser perdida por um grande erro. Pode até ser, mas um pequeno erro talvez também defina uma eleição. Em relação a essa coisa de inteligência artificial, eu sou muito preocupado com isso, porque eu não vejo como regular. Assim, eu acho que é importante a discussão de algum tipo de regulamentação. Eu acho que concordo inteiramente com a doutora Cristine, tem que ter algum tipo de regulamentação, tem que tomar muito cuidado para não cercear, não ter uma situação onde isso vire o Estado como babá da sociedade, do que pode ver ou não pode ver. O que me preocupa é o seguinte: o problema da desinformação, ele é digital. A solução é analógica. Qual é a solução? Dizer que não pode? É, parece um bar que tem aqui em São Paulo. Eu estou em São Paulo hoje, tem um bar em São Paulo que está escrito assim: beijar na boca é proibido, mas se quiser, pode. Então, assim, não tem muito o que fazer, porque não tem impressão digital. Você imagine só, domingo de eleição, na sexta-feira, um candidato, e não vai ser o candidato, vai ser algum conselheiro do candidato, vai falar com um amigo, que vai falar com outro amigo, que vai chegar num produtor de deep fake que opera da Tailândia, vai criar um vídeo perfeito do opositor falando uma coisa escabrosa, vai soltar, aquilo ali vai ter um efeito no sábado, quando for negar, já é o dia da eleição. Quando o TSE for se tocar, já passou, aí vai fazer o quê? Vai atrás de quem fez, vai bater lá na Tailândia, não sabe quem foi. Então, eu sou bem, não pessimista, mas talvez seja, eu sou bem cético em relação a como o Estado vai coibir essas coisas, porque não é um. As coisas hoje não são mais compradas assim, você não tem como fechar o mercadinho, não é um mercadinho que vende deepfake, sabe? Não tem uma sala vendendo deepfake, é online. Hoje você, com com cartão de crédito ou uma cripto, ou você não é nem no chat GPT, você contrata, porque o chat GPT você faz, ainda fica ali um registro de quem fez, você consegue ligar no chat GPT, no OpenAI, e fazer algum tipo de pedido, enfim. Só que
hoje você consegue fazer um deepfake com tantas camadas de proteção sobre quem pediu aquilo ali, e até ir atrás, o estrago político já está feito, né? E muitas vezes sem conexão direta com o candidato que se beneficiou daquilo, né? Principalmente numa sociedade polarizada, onde tem tantos fãs apaixonados do Bolsonaro, tantos fãs apaixonados do Lula, como tem tantas pessoas que odeiam o Lula e tantas pessoas que odeiam o Bolsonaro, a pessoa vai por, não tenho dúvida, vai ter muita gente por si só fazendo esses deepfakes, né? Não vai ser coordenado com a campanha. Vai ter deepfake do Flávio que no Lula não vai ter nada a ver, vai ter deepfake do Lula que o Flávio não vai ter nada a ver. Até então, eu acho que é uma regulamentação que precisa ser discutida sim, mas eu acho que a sociedade vai ter que se virar com essa, viu? Acho que nós, como sociedade, a gente vai ter que se virar com esse problema de desinformação. A gente vê dia sim na internet casos de idosos caindo em golpe, acha que está falando com uma celebridade, acha que está apaixonada pelo Brad Pitt, acha que não sei o que com Elon Musk. Assim, já é proibido fazer, já é proibido fingir que é o Brad Pitt e iludir uma senhorinha de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Agora, como é que vai coibir isso fora botar no papel? Por isso que eu acho que, assim, nós como sociedade, a gente vai ter que se ajustar a isso e aprender na marra e vai ser difícil. Vai ter muita eleição, eu acho, perdida e ganha aí nesses próximos ciclos por conta desse avanço de inteligência artificial. E aí o senhor me faz lembrar de uma frase de Ariano Suassuna, que falou assim, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, eu prefiro ser um realista esperançoso. Eu estou na fase de dificuldade de ser um realista esperançoso, mas estou me esforçando para isso. Eu também. E, de fato, eu tenho uma outra coisa que eu às vezes comento, me perdoe antes de passar para o último tema, que é o seguinte: nesse instante, amigos, nesse exato instante que você está nos assistindo aqui, no planeta, alguns milhões de pessoas estão debruçadas sobre a inteligência artificial, criando coisas que vão mudar as nossas vidas. Olha o tempo verbal, irão mudar as nossas vidas ontem. Tá? São coisas e esses milhões de pessoas vão desde de jovens trancados nos quartos a quadrilhas inteiras debruçadas para criar situações impensáveis. Mas vamos lá. Mas o que eu queria, então, ao encaminhar o encerramento do nosso programa, para você que está nos acompanhando, eu quero insistir. Aqui você forma a sua opinião baseado nas melhores análises. E aí eu peço que em um minutinho cada um dos nossos participantes desse debate de hoje se despeça do público. Começando pela doutora Cristine e depois doutora Isabel e doutor Lucas. Doutor Antônio Carlos, doutora Isabel, doutor Lucas, foi um prazer imenso participar do programa mais uma vez. Eu acho muito importante esse debate, opiniões divergentes. Eu acho que no Brasil nós temos que aprender a lidar com opiniões divergentes. Até aqui não houve tanta divergência, mas não importa. Opinião divergente faz com que a gente cresça. Porque uma pessoa que tem uma opinião única e não ouça o contrário, ela não abre a porta de evoluir. Então, eu acho muito importante esse tipo de conteúdo. Perfeito. Por favor, doutora Isabel, despedido do público. Bom, quero agradecer aqui a todos. Realmente foi um grande prazer estar com vocês. Eu adorei ouvir os comentários inteligentíssimos, brilhantes da doutora Cristine, do doutor Lucas, do doutor Antônio Carlos. Muito obrigada pelo convite. E, enfim, é isso. Nós aqui crescemos, nós que acompanhamos vocês que debatem aqui, é que crescemos nas nossas análises. Doutor Lucas, por favor, as suas considerações finais. Bom, foi um prazer. Acho que a discussão foi muito leve e ao mesmo tempo profunda sobre temas tão relevantes como situação policial, que eu aprendi bastante ouvindo a doutora Isabel, a doutora Cristine também com pontos muito interessantes sobre sociedade, sobre o papel do cidadão no dia a dia. Achei muito interessante, até tomei umas notas aqui. Me inspirou para um artigo que eu tenho que escrever em breve sobre sociedades de baixa confiança que eu estou estudando.
onde a sociedade tem baixa confiança no Estado. Então, agradeço a discussão, foi muito rica. Contem comigo, espero voltar em breve para a gente conversar mais. Obrigado. E se você que nos acompanha percebeu a importância desse debate, curta, compartilhe, faça mais pessoas participarem desse processo. Até mais a todos.